Olá, meus irmãos, vamos continuar adorando ao Senhor agora através da mensagem, levando nossas mentes, acalmando nosso espírito para sermos edificados a partir da palavra do Senhor. Queria convidar você e sua família para nesse momento termos um tempo de oração, pedir que o Senhor amplie os horizontes da nossa mente, que aguce os nossos sentidos para que possamos ser sensíveis à voz do Senhor e possamos nos alimentar da sua palavra. Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede, por essa oportunidade de estarmos cultuando juntos, ainda que distantes. Queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito que habita em nós, ele amplie os nossos sentidos para que possamos ter um coração sensível à tua voz, sensível à tua palavra. Nos ajuda, Pai, a sermos ensinados e transformados pelas tuas Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Queridos, um tempo que temos vivido recentemente é um tempo de certezas e incertezas. E recentemente eu tenho refletido muito sobre essa situação que temos vivido. E tenho percebido que viver certezas e incertezas, viver momentos de dúvidas, momentos imprevisíveis, não é algo específico do momento de pandemia. É algo natural e é algo que existe na própria vida humana. Se nós olharmos bem, a nossa vida ela é uma montanha-russa. E a todo momento as coisas estão se modificando, a todos os momentos as coisas estão se transformando. E isso não se reflete apenas na nossa vida pessoal, na nossa vida particular. Quando a gente olha para a vida em sociedade, a gente também percebe que tudo é muito fluido, que tudo é muito volátil. Se a gente olhar um pouco para o mercado financeiro, a gente vai ver como que as bolsas elas oscilam num espaço de tempo muito curto. Se nós olharmos para a nossa saúde, nós vamos perceber que hoje nós estamos saudáveis, mas talvez amanhã a gente já acorde com algum tipo de desconforto. Quando a gente olha para as projeções de nossa vida, a gente percebe que boa parte das coisas que nós planejamos não aconteceram. Pensar a vida comum, pensar a vida cotidiana é viver entre certezas e incertezas. E nós precisamos entender que isso é algo característico da vida humana. Mas em algumas circunstâncias, isso é potencializado, isso ganha força na nossa vida e nos coloca em crises. Crises de fé, crises de confiança, crises de planejamento, nos tira do eixo. Por mais que saibamos que desde o início da nossa vida quase tudo é um mar de incertezas, por mais que a gente seja capaz de planejar, de calcular, de tentar eliminar as possibilidades para ter uma vida o mais concreta possível, a gente vai percebendo que cada passo que a gente dá existe um alto risco de que o próximo não seja dado, de que algum fator externo apareça na nossa vida e a gente ganhe outros contornos. E quando a gente olha para a vida cristã, a gente percebe que também é assim, que nós também vivemos uma montanha-russa. Ora estamos muito bem com Deus, ora não estamos tão bem com Deus, ora estamos extremamente confiantes no socorro do Senhor, na soberania do Senhor, ora entramos em algumas crises de fé, nos questionamos, ficamos com uma fé vacilante, mas nós somos desafiados a partir da Escritura, a aprendermos a conviver com essa característica da vida humana, que é estar numa linha muito tênue entre certeza e incerteza. Eu gosto muito do que a professora Léo Batuta, da PUC de Campinas, ela traz. Ela faz um questionamento dentro da tese de doutorado dela. Ela traz o seguinte questionamento: o caminho que escolhi é esse mesmo? Qual o próximo passo a dar? O que eu estou fazendo da minha vida? Não poderia estar vivendo mais plenamente? Então a vida é só isso? Perceba, alguém que está ali com um projeto de doutorado, com uma carreira encaminhada, mas ela faz um questionamento sobre a sua trajetória, sobre aquilo que ela já construiu. Ela olha para trás e diz: é isso mesmo que eu queria? Será que eu realmente fiz a coisa certa? E dúvida e incerteza tem muito a ver com uma tendência natural e característica da natureza humana de querer ter controle. Se nós percebermos, algumas pessoas
vão ter uma relação com o controle, algo bem mais intenso do que outros. Alguns são mais adeptos do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas outros são calculistas, metódicos, que se inquietam até se as coisas não estiverem bem alinhadas. Talvez você se encaixe nesse perfil. E essas pessoas sofrem mais por perceberem que não têm o controle. E quando a gente começa a pensar essa questão a partir do Evangelho, a gente vai percebendo que as crises de incerteza e dúvida têm uma relação muito íntima com entender o senhorio de Jesus. E nós vamos percebendo que trazer paz ao nosso coração e entender que a nossa vida ela só tem uma certeza e essa certeza é Jesus, é a melhor resposta que a gente pode dar ao nosso coração. Infelizmente, em busca de uma vida com garantias, em busca de uma vida com certezas absolutas, muitas pessoas têm negado a fé cristã, ou muitas pessoas têm deixado de depositar a sua confiança em Deus para tentar confiar na força do seu próprio braço, para tentar confiar nas estatísticas, nas probabilidades, no dinheiro, na influência, no status, no contato com pessoas influentes, e vai abandonando aquele que é a única resposta para a vida humana. Algo que eu gosto de trazer sempre ao meu coração é que apenas as certezas em Deus podem ser respostas para as incertezas humanas. Repetindo, todas as vezes que nós estamos com uma crise na nossa vida, estamos em dúvida, estamos em xeque, porque não sabemos se o que estamos fazendo ou deixando de fazer é o correto, compreenda, e eu tento trazer isso ao meu coração, que a única resposta para essa incerteza é a certeza que eu tenho em Deus, de que Ele controla todas as coisas, de que Ele é um Senhor soberano e de que todas as coisas não fogem do seu controle. E quando eu descanso nessa certeza, eu trago a paz que excede todo o entendimento, eu trago para a minha vida, e eu passo por essa crise de dúvida, por essa crise de medo, ou por essa crise de incerteza, ou em resumo, eu passo por essa montanha-russa que é a vida, eu passo por ela melhor. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao 17. Um texto um pouco longo, mas um texto que vai mostrar a vida real de um servo de Deus, do rei Josafá, que vinha num momento muito perene da sua vida, com todas as coisas bem encaminhadas, mas rapidamente a vida dele vira de ponta cabeça e ele sai de um momento de certezas para incertezas. E aí a gente vai aprender um pouco com Josafá algumas lições de como virarmos esse jogo ou de como passarmos por esse momento. 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao 17, diz: Depois disso, os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te, e já estão em Hazazon Tamar. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor, e convocou o jejum em todo o Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus que está nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos e nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. Ó nosso Deus, não tiraste os moradores desta terra diante do povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e construíram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo. E clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora eis os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, em cujo território não permitistes que os israelitas passassem quando vieram da terra do Egito, fazendo com que se desviassem deles e não o destruíssem.
Vê como eles nos retribuem, vindo expulsar-nos da tua herança que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, tu não os julgarás? Por que nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca e nem sabemos o que fazer? Porém, os nossos olhos estão voltados a ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, com seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos. Então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, descendente de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. O nosso texto traz aqui um cenário de Israel já dividido entre o reino do sul e o reino do norte. Nós estamos falando a respeito de um momento de incerteza vivido pelo rei Josafá, rei de Judá, reino do sul. As escrituras vão dizer que Josafá, ele governou Judá por aproximadamente 25 anos. E Josafá foi um bom rei. Josafá foi um rei que levou o povo de volta ao Senhor. Josafá foi um rei que consagrou a sua vida ao Senhor. Josafá foi um rei que promoveu reformas administrativas dentro de Judá. E Judá cresceu no Senhor dentro do reinado de Josafá. Tudo ia muito bem na vida de Josafá. Um rei benquisto pela comunidade, um rei próximo do Senhor, uma vida equilibrada, uma vida cheia de certezas. Mas aí algo acontece na vida de Josafá, um comportamento, uma decisão que ele toma, faz com que ele saia do cenário de certezas rapidamente para um cenário de incerteza. Se você voltar à sua Bíblia e ler o capítulo 17, 18 e 19 de 2 Crônicas, você vai perceber que Josafá, ele fez um acordo com o rei Acabe, do reino do norte, para que eles atacassem, para que eles fizessem uma campanha militar contra os arameus. Eles tinham a intenção de dominar os arameus. Mas as escrituras vão dizer que esse cenário, devido a essa união política que Josafá faz com Acabe, o cenário muda. Nessa guerra contra os arameus, Acabe é morto, Josafá volta para casa. No meio desse turbilhão existia aí uma intenção de Acabe de que Josafá fosse confundido e fosse identificado como rei do reino do norte. Então perceba, Acabe queria meio que botar Josafá como bode expiatório, mas a mão do Senhor livrou Josafá. Mas a partir dessa relação, a história de Josafá muda. Ele sai da certeza e agora ele volta para casa. E quando ele está vivendo esse novo momento, ele recebe uma notícia que apavora o rei, que deixa Josafá temeroso. Ele fica sabendo que os amonitas e os moabitas estão muito próximos, numa guerra iminente para tomar Judá. E o texto vai dizer que o coração de Josafá, ele se enche de medo, temor, e Josafá não sabe o que precisa fazer. Queridos, a história de Josafá é uma demonstração clara de como tem dias que a gente está com tudo sob controle, vivendo tranquilamente, confiantemente, e num estalar de dedos, por algumas decisões que nós tomamos, ou por algumas decisões que nós não tomamos, o cenário muda e a crise chega. E aí a grande questão que eu convido você hoje é refletir como encarar a crise das incertezas. Como encarar a crise do medo e a crise da dúvida. Queria convidar você a manter sua Bíblia aberta em 2 Crônicas, capítulo 20, e nós vamos extrair 6 lições que Josafá nos ensina. Não são 6 passos para a vitória. Não é autoajuda. São 6 lições
de como estar mais próximo do Senhor para passar pela crise. Primeira lição: reconheça suas fraquezas e a sua limitação. Queria que você voltasse os olhos lá para o verso 12. Verso 12, parte B do versículo diz: porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados em ti. Após Josafá concluir a sua oração, onde ele traz à memória a aliança de Deus com Abraão, ele coloca agora a realidade do seu coração diante do Senhor. Ele traz à tona e de forma escancarada a limitação do homem. A crise, ela é uma oportunidade para que a gente perceba e reconheça que não somos autossuficientes, que não temos superpoderes, mas que pelo contrário nós dependemos do Senhor. Essa não era a primeira guerra de Josafá. Esse não era o primeiro momento de dificuldade do rei Josafá, nem seria o último. Mas algo em particular afligiu o coração do rei a tal ponto que ele ficasse desorientado. A tal ponto de que lá no verso 3 ele diz que está com medo. E perceba, reis, generais, pessoas muito experientes, grandes líderes, também têm medo, também ficam desnorteados. E esse é um momento onde muitas vezes o nosso ego ele entra em conflito com o que o Espírito nos fala, porque muitas vezes nós não queremos reconhecer que estamos perdidos e desorientados. E aí a gente se volta para nós mesmos buscando respostas. Mas sabe o que é interessante? Josafá não está nem um pouco preocupado em ser autossuficiente. Você não vai perceber no capítulo 20 Josafá dizendo: olha, prepara o exército, pega as armas, fica na fronte de batalha. Não, Josafá começa lá no verso 12, e aí eu trago essa lição primeiro do verso 12, Josafá dizendo: olha, eu estou aqui com medo, eu não sei o que fazer. Então, antes de pensar num plano para enfrentar a crise, Josafá começa dizendo que não sabe enfrentar a crise. E meus irmãos, isso é algo tão importante, tão salutar, porque quando nós fazemos isso, a consequência é sermos levados a recorrer a Deus. Quando eu entendo que não sou autossuficiente porque eu sou fraco, porque eu sou frágil, isso me faz naturalmente buscar o Senhor. Pedir que o Senhor se apresente como resposta. E aqui a gente não está falando de alguém que socialmente era frágil. Estamos falando do rei, daquele que é o líder de Judá, daquele que naturalmente as pessoas esperam a orientação, aquele que naturalmente nós esperamos que indique o caminho. Mas Josafá é extraordinário porque ele quebra o paradigma de ter que ser forte. A sociedade e o movimento coaching têm tentado inculcar na nossa cabeça que nós somos fortes, que nós podemos, que a força está com você e que se tudo que você quer acontece. Meus irmãos, isso não é realidade. Nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos dependentes e é aí onde reside a nossa força. Porque isso vai nos levar ao Senhor e vai fazer com que o nosso coração produza uma súplica a Deus para que Ele se apresente como resposta. Chama a atenção o fato de que no fim do verso 12, o rei diz o seguinte: eu vou esperar socorro, o socorro que vem do Senhor. Na minha versão vai dizer: nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados em ti. A narrativa não está querendo dizer que Josafá não ia tomar nenhuma atitude. O que a narrativa está nos ensinando é que Josafá estava esperando uma instrução. Ele iria fazer alguma coisa, mas não por conta própria. Olha que lição extraordinária que Josafá está nos dando. Não se trata apenas de fazer ou não fazer algo diante da crise do medo, diante da crise da incerteza. Se trata de fazer algo a partir de uma coordenada dada por Deus. Josafá diz: olha, a gente está aqui, estamos esperando instrução, estamos com os olhos fitos em ti. Josafá não estava com os olhos fitos na crise, porque não ia adiantar, ele estava com os olhos fitos no Senhor, esperando que a instrução viesse, e a instrução vai vir. O Senhor vai falar por meio de Jaziel, e vai dar instrução ao povo, e o povo vai seguir, a gente vai ver isso lá na frente. Mas o que me ensina
o que me edifica nessa passagem é perceber que o rei, ele não insiste dando murro em ponta de faca. Que o rei não tenta nadar contra a correnteza. É olhar que Josafá não está preocupado em preservar a imagem de rei. Josafá não está preocupado com o que as pessoas iam dizer. Olha, o nosso rei está com medo. Quantas vezes a gente não dá murro em ponta de faca para sustentar uma imagem? Para querer provar para o mundo e para nós mesmos de que nós somos fracos? Quantas lágrimas nós não derramamos porque não é permitido, porque o nosso ego não deixa? Quantos pedidos de ajuda nós deixamos de fazer porque não queremos demonstrar que somos fracos? Queridos, primeira lição: na crise da incerteza, reconheça que você é fraco, que você é frágil e que você é limitado. Essa primeira ação vai te conduzir a buscar ajuda naquele que é o único que pode responder. Muitas vezes somos cabeça dura demais para fazer isso. E a gente fica querendo resolver os problemas por meio de lógica, por meio de planejamento. Quantas vezes a gente não está na crise, na incerteza, no imprevisível, e a gente quer ir simplesmente para a ponta do lápis, ou a gente quer ir simplesmente para a planilha do Excel para reorganizar a vida. Queridos, são ferramentas muito boas, são ferramentas de planejamento estratégico muito boas, mas quando a gente é cristão, quando a gente tem uma vida de discipulado com o Senhor, antes do lápis e do papel, antes da planilha, antes dos gráficos, existe o Senhor. Porque é Ele quem vai te dizer se é melhor a planilha, se é melhor o lápis de papel, onde você deve buscar ajuda. Mas para isso, a gente tem que primeiro entender que, olha, eu não sou autossuficiente, eu preciso de uma resposta do Senhor. E aí eu gosto de pensar que quando nós fazemos isso, nós deixamos de sofrer algumas dores. Porque eu deixo de bater ou de enfrentar algumas situações que eu poderia não enfrentar. Quando eu recorro a Deus, eu encurto o caminho, meu irmão. Quando eu não recorro a Deus, eu postergo, ou eu alimento, eu cresço o caminho de dor e sofrimento. Coisas que eu poderia lançar diante da cruz hoje e receber uma resposta de Deus e desfrutar da paz no meu coração, às vezes eu fico arrastando isso por dias. E aí, em vez de sofrer um dia, eu sofro uma semana. Quantas vezes a gente não faz isso? Quando você dá o primeiro passo certo, e você já recorre a Deus, e você já percebe que não é autossuficiente, você encurta o tempo de sofrimento. E aí fica uma reflexão. Você tem encurtado o tempo de sofrimento. Eu tenho encurtado o tempo de sofrimento buscando a Deus? Ou eu tenho prolongado a dor e o sofrimento da incerteza porque eu não tenho ido a Deus? A incerteza é uma oportunidade de quebrarmos nossa autossuficiência e aprendermos que o único caminho seguro está em Jesus. Por melhor que seja o planejamento, por mais pomposa que seja a sua conta bancária, por mais influente que você seja, o único caminho seguro é Jesus. Busque primeiro a Deus, busque primeiro a resposta na cruz. Segunda lição que o rei Josafá nos traz é: recorra a Deus através das disciplinas espirituais. Queria que você voltasse os seus olhos lá para o verso 3 e 4. O texto diz: então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor e convocou o jejum em todo o Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. Queridos, segunda lição: na dúvida, na incerteza, no temor, estabeleça uma relação com Deus. Verso 3 vai dizer que logo após ter medo, Josafá chama todo mundo e diz: olha, vamos todo mundo aqui orar, vamos todo mundo aqui jejuar. Para nós hoje é mais simples compreender isso. Nós entendemos jejum e oração como uma disciplina espiritual, como algo que deve ser colocado como prática, como rotina da nossa vida. Mas aqui nesse contexto é muito interessante, porque jejum e oração são armas de guerra. Queridos,
A notícia que Josafá acabou de receber é que tem um exército gigantesco chegando nas portas de Judá. Uma resposta racional, uma resposta humana seria: estou com um exército chegando, preciso preparar o meu. Preciso dizer aos meus soldados: preparem-se, busquem as armas, estejam em guarda. Mas olha que interessante. Olha qual é o recurso de guerra que Josafá usa: jejum e oração. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei tão impactado que eu me fiz a seguinte pergunta: qual tem sido os meus recursos de guerra para as batalhas da vida? O que é que eu tenho lançado mão nos momentos de dúvida? E eu fiquei bem reflexivo, e eu queria que você também fizesse essa reflexão. Na hora da dúvida, da incerteza, do medo, do imprevisível, qual tem sido sua estratégia? Qual tem sido o recurso? Tem sido jejum e oração? Tem sido meditação? Tem sido contemplação? Tem sido algo que te liga a Deus? Ou tem sido realmente a espada e o escudo? Ou tem sido a couraça da armadura? São coisas que a gente precisa estar constantemente refletindo. Josafá estava ressabiado, estava com medo, estava cheio de dúvidas. Ele escolheu o caminho mais improvável ao olhar humano, mas o caminho mais acertado a partir da ótica do reino. Josafá entendeu que precisava recorrer a Deus. Só que é interessante essa oração de Josafá porque ela traz alguns elementos históricos, alguns elementos de vínculo com Deus, da história do povo com Deus. Perceba que Josafá não ora dizendo: olha, Senhor, está chegando um exército enorme, meu exército é menor, Senhor, me livra. Josafá começa a oração trazendo a memória, e aí é uma ferramenta fantástica que a oração tem, de trazer a aliança de Deus ao nosso coração. E a partir do momento que, enquanto a gente ora, a gente se conecta com essa aliança e com essas promessas de Deus, a oração começa a transformar nós mesmos. E aí perceba que Josafá vai trazer na sua fala, na sua oração, ele vai trazer a aliança de Deus com o povo de Israel. Ele vai trazendo uma série de elementos dizendo: olha, o Senhor não estava conosco, não foi o Senhor quem nos tirou do Egito, não foi o Senhor que nos fez passar pelas terras e habitar a terra prometida, o Senhor nos livrará. É muito interessante como a oração é o meio pelo qual Deus traz paz ao coração de Josafá. E isso acontece de uma maneira tão extraordinária que, quando a gente vai seguindo no texto, a gente vai percebendo que Josafá já entra num processo de consciência de todo o cenário. Aquele temor, aquele desespero, ele vai sendo dissipado e vai dando espaço agora a uma compreensão do cenário. E percebendo: poxa, peraí, calma. Deus que eu sirvo é o mesmo Deus do meu pai Abraão. É o mesmo Deus que nos livrou do cativeiro egípcio. É o mesmo Deus que nos fez peregrinar pelo deserto, nos fez conquistar a terra. Esse é o Deus que eu sirvo e ele continua aqui. Então, as práticas das disciplinas espirituais, elas têm esse poder de transformar a nossa vida, de nos fazer enxergar a situação por um outro prisma, por um outro ângulo. A atitude de Josafá com seu povo é muito mais do que um ensino de disciplinas espirituais. É uma poderosa reflexão de como nós enfrentamos as crises, de como nós recorremos a Deus. Eu fico sempre refletindo, irmãos, de como muitas vezes nós temos o remédio certo para aquela doença, mas a gente muitas vezes não usa. A gente fica buscando outras opções de tratamento. Passar pela crise, duvidar, ter medo, é natural. Nós somos muito frágeis. À medida que as coisas vão mudando, nosso coração vai se inquietando. Mas é incrível, e a gente vê isso em toda a narrativa da redenção, como muitas vezes o povo insiste. E isso vai sendo passado de geração a geração, até chegar na gente, como o povo insiste em deixar Deus para o último plano. Como primeiro a gente sofre de ansiedade, por preocupações de como vai resolver as coisas. Como primeiro a gente tenta conversar com alguém que tem dinheiro e vai poder nos socorrer, ou com algum médico que pode conseguir um leito. E depois que as coisas estão encaminhadas, a gente vai pedir
que Deus haja sobre isso. O grande ensinamento de Josafá não é sobre orar e sobre jejuar. É sobre fazer isso antes de outras tentativas. Josafá não está ensinando ninguém a orar. Josafá não está aqui ensinando ninguém a jejuar. O que ele está ensinando é: faça isso antes de outras ações. Primeiro ele se conecta com Deus, depois vem todo o resto. Meu irmão, no momento de crise, no momento da incerteza, no momento da dúvida, antes de planejar, antes de executar, eu preciso me conectar com Deus. Eu preciso estar atento a qual vai ser a orientação de Deus. É isso que Josafá está ensinando. É isso que ele disse no segundo ensinamento. Ó, eu estou aqui atento e eu só vou agir depois que o Senhor me instruir. Então ele ora e ele convida o povo a jejuar. Para quê? Para que o Senhor respondesse. Ele não toma uma decisão por conta própria. Perceba como isso se conecta com a lição número 1. Ele entende que não é superpoderoso, ele entende que não é autossuficiente, logo, ele precisa buscar a Deus. De que forma que Josafá faz isso? Por meio da oração, por meio do jejum. O que nos leva agora à nossa terceira lição. Compartilhe as dúvidas e medos com as pessoas que estão ao seu redor. Meus irmãos, eu gosto de destacar que a gente está falando aqui de uma figura de um rei. Aquele que socialmente repousa sobre ele todo um estereótipo de alguém poderoso, daquele que é o líder, daquele que dá a orientação. Mas Josafá, ele quebra aqui os protocolos, e isso é extraordinário, isso nos edifica, isso nos ensina e nos transforma. Josafá, o texto vai dizer, lá no verso 4 e 5, vai dizer: Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo. Josafá não escolhe passar pela crise sozinho. Josafá entende que é necessário envolver a comunidade. Josafá não escolhe orar sozinho, ele não decide jejuar sozinho. Ele vai e escancara o problema e diz: olha, eu preciso que vocês se juntem comigo. Eu preciso que a comunidade inteira compre essa realidade para que possamos estar suplicando ao Senhor juntos. E o texto vai dizer que as pessoas que estavam em cidades vizinhas vêm para ajudar, para orar, para jejuar, para suplicar a Deus juntos. O rei se põe diante da comunidade e começa a orar com a comunidade. Isso quebra o paradigma da autossuficiência. Isso quebra o ego humano. Nós aqui na IB Zona Sul, a gente está acostumado há muito tempo a ouvirmos sobre a importância da comunidade, vivermos a comunidade, desfrutarmos da comunidade, mas muitas vezes nós sofremos porque escolhemos não pedir socorro. E a gente sabe o que é célula, que é uma oportunidade de viver o evangelho comunitário, mas muitas pessoas escolhem não viver em célula, ou muitas pessoas escolhem viver em célula, mas de forma rasa, onde a gente pergunta: está tudo bem? E sempre está tudo bem, ninguém nunca tem problema. Mas Josafá está dizendo aqui: olha, todo mundo tem problema, até os reis têm problema. Até o rei temeu e ficou desesperado. E ele pediu ajuda à comunidade, e isso não é motivo de vergonha, isso é motivo de honra. A partir do momento que eu comecei a me debruçar sobre a história de Josafá, eu fui me apaixonando por esse personagem bíblico, da forma como ele encara o reino, de como ele não estava preocupado com imagem, de querer demonstrar poder. Ele quis foi demonstrar que era fraco mesmo. E isso faz com que ele esteja próximo do Senhor e tenha resposta. E o mais extraordinário, ele não faz isso só, ele chama as pessoas para perto. A atitude de Josafá de chamar a comunidade para perto, ela tem dois ensinos muito profundos. O primeiro deles é: não existe a minha luta, existe a nossa luta. Quando a gente faz parte do reino de Deus, o verbo não é mais conjugado no singular, ele é plural. Não é a minha dor, é a nossa dor, a dor da nossa comunidade. Não é o meu problema, é o nosso problema, o problema da nossa comunidade. Quando um chora, todos choram. Quando um se alegra, todos se alegram.
Viver em comunidade é isso, é conjugar os verbos no plural. É entender que as coisas passam a ser solidárias, passam a ter pertencimento comunitário. Então, sejam as minhas alegrias, os meus recursos, que sejam as minhas dores e as escassezes da vida, elas passam a ser de todos. É isso que lá em Atos capítulo 2 chocou a sociedade. O texto de Atos vai dizer que a igreja era bem vista porque tinham tudo em comum, uma vida solidária. Mas isso não é novidade nas Escrituras. A conduta de Josafá já aponta para isso. A angústia que estava no peito dele, o medo que estava no peito dele, não ficou restrito a ele. Ele compartilhou com a comunidade e a comunidade respondeu a essa angústia, se juntando ao rei para orar e jejuar. Irmãos, como é fantástico quando nós podemos ver a nossa comunidade sendo solidária na fé e comprando a dor dos nossos irmãos ou comprando as alegrias daqueles que estão vivendo esses momentos. E nós conseguimos desfrutar desses momentos juntos. O segundo ensinamento que essa atitude de Josafá traz é que todos que pertencem ao reino de Deus podem contribuir de alguma forma no momento de crise. Meus irmãos, o povo não podia dar resposta a Josafá. O povo não podia trazer paz ao coração de Josafá. O povo não tinha como dar estratégia militar a Josafá. Mas o povo podia orar e jejuar com Josafá. Então, muitas vezes, a gente fica preocupado. Poxa, mas eu não vou chegar em determinado irmão porque eu não tenho como ajudá-lo. Tem, meu irmão. Dentro do reino de Deus, nós temos o mesmo tamanho. Diante da cruz, temos a mesma altura. E se você não pode com um recurso material, se você não pode auxiliar num momento de emergência médica, mas você pode orar. E isso é tão útil e tão importante quanto. De modo que quando nós entendemos a importância da comunidade, a importância de dividir o fardo na vida, a gente entende que todo irmão pode nos ajudar. O Evangelho é o espaço onde ricos e pobres, negros e brancos, influentes e não influentes, doutores ou incultos sentam à mesa juntos e podem conviver e viver o Evangelho de maneira comunitária. Então, quando estiver na crise, compartilhe. Não pense que o Evangelho é um clube social ou uma rede social onde a gente só partilha os momentos bons. Isso é Instagram. Igreja, Evangelho, é o local onde a gente publica dores também. No Instagram é onde a gente só publica alegria. Foto em lugares maravilhosos, com edições maravilhosas. Isso é vida social, isso é rede social. Vida de discípulo é o que Josafá está fazendo. É o que Josafá está nos desafiando. É chegar a dizer, gente, estou com medo. Estou precisando que vocês orem juntos. Eu faço nesse momento uma pergunta para o meu coração. Paulo, quando foi a última vez que você ligou para um irmão para dizer que você não estava bem? Para pedir que ele orasse com você? Você que me ouve. Qual a última vez que você abriu o jogo com a sua comunidade, com a sua célula, com o seu líder, para dizer, olha, hoje eu não estou bem, eu preciso de ajuda? Precisamos entender que isso é uma resposta de Deus para um momento de dores e incerteza. E um adendo a tudo isso, que eu acho extraordinário, é que perceba, quando Josafá, que dentro de uma hierarquia, ele está aqui, dentro da monarquia, e a plebe está embaixo, a gente tem aqui uma visão hierárquica, né? Mas quando a gente olha para o reino, não tem hierarquia. É funcional. Está todo mundo junto aqui. Rei e povo. Olha que coisa fantástica. A gente vive nas redes sociais ou rodas de conversa preocupados com a desigualdade social. Olha que coisa fantástica. O Evangelho já era a resposta. Antes que as ideologias surgissem, o Evangelho já era e já continua sendo, resposta para tudo isso. Rei e povo unidos, sem distinção social. Perceba que a resposta para todos os problemas do mundo é o Evangelho mesmo. Quarta lição. Se o pior vier, clame a Deus e entregue sua angústia a Ele. Finzinho da oração de Josafá, verso 9. Se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome,
nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa aflição. Meus irmãos, para mim, essa é a lição mais desafiadora. Josafá traz uma oração consciente. Ele está pedindo algo a Deus, mas no fim da sua oração ele traz, olha, mas se o Senhor permitir que a gente passe pela calamidade, se o Senhor permitir que a gente passe pela guerra, se o Senhor permitir que a gente sofra, nós continuaremos aqui. Nós ainda assim iremos te buscar e iremos clamar por socorro. Meus irmãos, que texto, que lição extraordinária. E me fez refletir muito sobre as minhas orações. Josafá aqui, sabe aquela música que a gente canta assim? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Josafá aqui tinha essa consciência. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer e Ele permitir que eu sofra, eu vou continuar buscando. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Será que é assim que nós temos orado? Será que quando dizemos, Senhor, seja feita a Tua vontade, conseguimos ter consciência de que a vontade do Senhor naquele momento pode ser diferente da nossa? Ou nós temos orado de forma iludida, ou apenas considerando uma opção, que será que Deus irá responder de acordo com a minha vontade? Quando o texto traz esse versículo 9, é um impacto para mim. Alguém que ora conscientemente dizendo, olha, Senhor, eu estou te pedindo, mas se o Senhor não fizer, eu vou continuar aqui na posição de servo. Eu vou continuar aqui orando, clamando, pedindo que o Senhor me socorra. E isso foi para mim uma das lições mais intensas. Porque Josafá entendeu o senhorio e a soberania de Deus. Ele entendeu que se Deus atendesse a sua súplica, amém, ele continuava sendo Deus. Mas ele compreendeu também que se Deus não fizesse, permitisse o momento de calamidade e a guerra, Deus continuava lá sendo Deus. Ele tinha a profunda consciência do senhorio de Deus. E isso ficou queimando no meu coração para aprimorar a minha consciência do senhorio de Cristo na minha vida. De que haverá momentos em que eu vou orar e Deus vai dizer, ok, sua oração está alinhada com a minha vontade para a sua vida, eu vou permitir que isso aconteça. Mas que haverá momentos também que eu vou orar, mas a minha oração não vai estar alinhada com a vontade de Deus, e Ele vai dizer, olha, não vai ser o que você quer, vai ser o que eu tenho para a sua vida. E em que alguns momentos eu vou precisar sofrer para poder estar alinhado com essa vontade de Deus. Então, ver essa quarta lição de Josafá me faz despertar para a consciência do senhorio de Cristo. Aqui Josafá não sabia ainda sobre Jesus Cristo como pessoa, mas ele tinha uma relação com o Pai. E ele estava muito consciente do senhorio do Pai. Nós hoje precisamos ter algo muito semelhante com o que Josafá tinha, só que a respeito de Jesus. De entendermos o senhorio e a soberania dele. E de que ele comanda todas as coisas. E que se for da vontade de Deus permitir que a gente viva um pouco mais a crise da incerteza, amém. Mas nós precisamos continuar aqui, esperando a resposta de Deus. Quinta lição. Compreenda que a batalha não é sua. Verso 15. E disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Meus irmãos, essa aqui não é bem uma lição de Josafá, é uma lição de Deus para Josafá. Já Aziel fala, em nome do Senhor, assim diz o Senhor, e aí no finzinho do texto vai dizer, ó, essa luta não é sua, é de Deus. Olha que coisa fantástica. Isso traz imediatamente paz ao coração de Josafá. Ele entende que todo aquele medo que ele está dos amonitas e dos moabitas, ele não precisa se preocupar em vencer essa guerra, porque ela vai ser coordenada. A resposta a esse medo, ela vai ser uma resposta diretamente de Deus. O profeta aqui vai estar dizendo ao rei Josafá, ó, fica tranquilo, Deus vai responder essa questão diretamente. Isso me faz pensar que muitas vezes a gente entra em guerras que não são nossas. Nós entramos em brigas
que não precisávamos entrar. No discurso de que somos todos apologetas, que somos todos defensores da fé, muitas vezes nós entramos em searas que não precisaríamos entrar. Entramos em discussões pessoais e bobas que não precisaríamos entrar, porque essa guerra não é nossa, ela é do Senhor. Pessoas que têm uma personalidade mais forte, mais intensa, com certeza já disseram o seguinte ditado: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Meus irmãos, tem briga que você não tem que dar boi para entrar, nem boiada para sair. Você tem que simplesmente fugir dela, entendeu? Isso aí é com o Senhor. É interessante que na oração de Josafá, ele traz em questão: Senhor, os amonitas e os moabitas estão te afrontando. Ele já tinha um pouco dessa compreensão. Ele recorre a Deus justamente por saber que ali ele precisava do recurso do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender, e aí quem já leu A Arte da Guerra vai lembrar que um dos ensinos é: triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar. É isso que Josafá fez. Ele entendeu que nesse momento não era pela espada, não era pelo escudo. Então, ele está esperando Deus. Deus dá instrução. E Deus dá instrução: ó, Josafá, relaxa, fica tranquilo, essa guerra é minha, deixa que eu vou entrar nessa guerra. Josafá confiou, Josafá descansou, esteve atento às orientações do Senhor e seguiu, porque ele compreendeu que a guerra não era sua. Quinta lição para a gente colocar no nosso coração: nem toda batalha, nem toda crise de incerteza, nem toda dúvida é algo que precisa de uma resposta nossa. Algumas coisas a gente tem que ficar só atento ao que Deus vai dizer para que Ele responda, porque nem toda batalha é nossa. Existem algumas batalhas que são específicas do Senhor. Sexta e última lição: siga as instruções que Deus lhe dá durante as incertezas. Eu gosto de olhar para as Escrituras e tirar boas risadas. E aí, quando eu olhei para a continuidade do capítulo 20, eu fiquei pensando de como Deus tem respostas inusitadas na história da redenção. Leva a tua memória lá para Jericó. O povo está lá aflito, como é que vai ser, as muralhas. Deus diz o quê? Marcha. Toca as trombetas, o muro cai. Meus irmãos, isso faz sentido racionalmente pensando? Não. Mas quando se trata do Senhor, não podemos esperar que tudo faça sentido humanamente. Não podemos querer encaixotá-lo dentro de racionalidade e lógica. O Senhor, em alguns momentos, ele brinca com a nossa limitação. Ele diz: olha, criança, preste atenção, eu tenho outros meios que sua mente não é capaz. Jericó é um exemplo. E agora a batalha com Josafá e os amonitas é outro. Deus diz: Josafá, fica tranquilo e não faz nada. Fica aí esperando. Olha que coisa interessante, uma guerra chegando, o rei preocupado, o povo preocupado, e Deus diz: fiquem parados e observem. No mínimo é estranho ouvir isso no momento que você está para entrar em guerra. Mas, querido, se foi Deus que falou, está falado. Se Deus está dizendo que o exército está chegando, que a crise está chegando, mas Ele está dizendo: aguarde, aguarde. Foi isso que Josafá e o povo de Judá fizeram. Ficaram paradinhos, esperando. Se você ler do verso 18 para frente, você vai descobrir que a batalha foi vencida a partir do canto. Quando o exército chega no lugar específico onde o Senhor dá instrução para que o povo de Judá esperasse, o Senhor dá instrução para que eles comecem a cantar. E aqueles cânticos produzem confusão no exército. E ali eles são abatidos. Meus irmãos, você venceu uma guerra cantando. Se você tentar buscar isso no livro de história, você não vai achar. Mas nas Escrituras, você vai ver que Deus trabalha dessa forma. E embora a gente tenha uma fé racional e uma fé pensante, nós temos que adicionar a essa fé racional a compreensão de que existirão questões de Deus que a gente não vai entender e que a gente precisa navegar pela fé. E que vai ter coisa que a gente vai olhar e vai dizer: rapaz, isso não encaixa na minha cabeça. Mas é Deus. Quando Deus diz: diga ao povo que marche, quando Ele diz isso a Moisés, se a gente for pensar racionalmente, o mar não ia se abrir, mas abriu. E tantas outras ações miraculosas de Deus que não encaixam na racionalidade humana, mas encaixam na perspectiva de Deus.
A nossa sexta lição é um convite a olharmos as incertezas e as orientações de Deus, não pela nossa ótica, mas pela ótica de Deus. E entendermos se Ele está dizendo marche, marchemos. Se Ele está dizendo fique, fiquemos. Porque nem sempre a resposta de Deus vai se encaixar na sua cosmovisão. Nem sempre a resposta de Deus vai se encaixar no seu padrão lógico. Mas se você tem uma vida de intimidade e relacionamento com Deus, você vai entender que é necessário abrir mão do seu lógico, do seu fazer sentido, para se abraçar a fé de que a orientação é do Senhor e você deve permanecer seguindo conforme Ele tem dito. O ceticismo, ele é uma doença que vem da lógica humana. Por que muita gente tem dificuldade de olhar para as Escrituras e acreditar? Porque é cética, porque busca lógica. Fé não é uma ciência exata. Evangelho não é uma ciência exata. Por isso que a palavra vai dizer que a fé é como loucura. Conhecer a Deus para quem está fora é como loucura. Mas para nós que estamos dentro, abro aspas, as loucuras da fé cristã, as loucuras da jornada da redenção fazem todo sentido na dinâmica da graça. Então eu convido a você nessa sexta lição a seguir as instruções de Deus, mesmo que elas não façam sentido aos seus olhos. Meu irmão, se Deus disser que o mar vai se abrir, eu acredito que o mar vai se abrir. Já se abriu com Moisés. Se Ele disser que vai abrir hoje de novo, Ele vai abrir. Diante da crise da dúvida, diante da crise da incerteza, permanece com as instruções de Deus. E por fim, a história de Josafá não é lições de autoajuda, não são 6 passos para nós aprendermos a passar pela crise da incerteza. São 6 passos para aprendermos a estarmos mais próximos de Deus na incerteza. Se você está vivendo isso agora, se você é um dos nossos irmãos que porventura foram impactados pela pandemia e você perdeu a sua fonte de renda, meu irmão, eu sei que talvez você esteja sofrendo com medo, com angústia, com preocupações, mas creia, o Senhor continua no controle e Ele vai trazer provisão, como Ele sempre tem feito com o seu povo. Se você não está vivendo esse momento tão difícil, mas é possível que em algum momento da sua vida você venha enfrentá-lo, lembre-se, recorra a Deus, lembre-se que você é frágil, você não é todo poderoso. Lance mão das disciplinas espirituais, compartilhe a sua dor, peça ajuda e confie nas instruções do Senhor. Queria convidar você agora a curvar sua cabeça e orarmos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua provisão, pelos Teus ensinos, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado em nossas vidas, Pai. Nós queremos Te pedir que essa palavra ela continue viva em nossos corações e que ela seja instrumento de crescimento na nossa vida espiritual. Pai, nossa vida terrena, nossa vida transitória, ela é tão conturbada, tão imprevisível, tão cheia de incertezas, Pai. Traz ao nosso coração as certezas de Deus como resposta às incertezas da vida, para que possamos descansar no meio de tudo que está tão conturbado, para que possamos olhar e dizer, algumas coisas estão fora do lugar, menos o Senhor. Ele continua sentado no trono da graça, governando o universo com cetro de justiça. Que nós não percamos de vista, Pai, as certezas da fé cristã, mas que o nosso coração dissipe as incertezas da vida para abrir lugar, abrir espaço para as certezas que nós temos em Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Deus criou o céu e o mar, as aves fez voar, cuidado teve em colorir tudo ao redor.
nossos corações. Iremos a família unir e o mundo transformar. Devemos, pois, compartilhar o amor de Deus. Felizes nós seremos, nossa vida mudará. É o amor de Deus que nunca finda. É o amor de Deus que me perdoa. Ao meu dispor, Jesus está. Tudo que quer é amar-me sempre. É só este amor que me faz viver. La 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 la. É o amor de Deus que nunca finda. É o amor de Deus que me perdoa. Ao meu dispor, Jesus está. Tudo que quer é amar-me sempre. É só esse amor. É só esse amor que me faz viver. É isso, nossos amigos e irmãos. Nós queremos desejar a você uma semana muito abençoada. Fique em casa se puder, proteja-se e na semana que vem estaremos de volta aqui novamente para celebrarmos juntos ao nosso Deus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração,
das preces.